Eu, inclusive, falei disso no programa aqui na semana passada. Então, que ele se recupere realmente, porque a gente sabe que, né, todos esses transtornos psicológicos tiram a pessoa do eixo realmente. Mas ele é muito talentoso, o Matheus Ceará, e eu tenho certeza que o Carlos Alberto lá fez por onde renovar o contrato dele, porque ele é muito bom. E o Carlos Alberto, apesar de comigo não, o Carlos Alberto é realmente bacana com as pessoas que trabalham com ele, a gente tem visto isso. Comigo não, comigo eu achei assim um grande ingrato, né? E mais do que ingrato até, eu acho que me sacaneou mesmo o Carlos Alberto de Nóbrega e o filho dele, o Marcelo de Nóbrega também, né? Nunca expliquei muito isso, mas inclusive eu acho que eu devo falar, sabe, que isso fica aqui e anos já se passaram. Eu trabalhava com o Carlos Alberto, quando eu fazia a Praça Nossa lá com a Creide, com a minha personagem, é muito estranho, porque até hoje eu não tenho essa ideia na minha cabeça, né? Ele dizia, Charles, estou botando para abrir o programa porque tá indo muito bem, as crianças lá em casa adoram a Creide, né? Quando eu fui para fazer uma participação, no dia que eu terminei de gravar, ali mesmo ele falou, vai pro ar. E, aliás, era como se fosse um teste. Vai pro ar e tô te convidando para ficar no programa. Ali mesmo já chamou o Magalhães, que escrevia para mim e tal. Resumindo, e aí fui fazendo o programa. Até que no momento, cara, eu saí do programa de uma forma muito inesperada. Eu não esperava aquilo. E o Carlos Alberto sempre muito bacana comigo lá no estúdio, lá no camarim dele, sabe? Contava as coisas da vida dele e tal. E, cara, eu acho super bonita a história do Carlos Alberto, do pai, do Manuel da Nóbrega, com o Silvio Santos, né? O Silvio Santos sempre conta isso, como é que ele recebe a concessão. Eu tenho maior admiração, sabe, assim, pelo Carlos Alberto, inclusive pela história dele com o Silvio Santos e tal, mas não foi bacana comigo, porque tinha uma coisa da gente, toda semana, né, a produção te passa ali o voucher para você de hotel, do voo e tal, e aí não me chamou uma semana, não me chamou a segunda. Tinha uma coisa diferente, porque quando a gente trabalha na Globo, eu sempre trabalhei na Globo contratado, né? Então você tem carteira assinada e tudo, é de outra forma. Não é SBT não, a gente fazia por cachê. Eu digo a gente, uma boa parte do elenco, muita gente não sabe disso. E tudo bem, é um acordo, tá tudo certo. Muito embora a TV Globo tenha uma outra forma de fazer. Mas chegou uma hora que eu não estava indo, eu perguntei para a produtora, para a Adela, falei, Adela, 2 semanas que eu não venho gravar e tal, foi empurrando, eu tenho tudo isso documentado por e-mail, por isso que eu tô falando. Bom, resumindo, o Carlos Alberto era tão bacana comigo e de repente não me deu nem tchau. Eu saí do programa sem entender o porquê, fiz um e-mail copiando ele, o filho dele lá, que é diretor do programa, a diretoria, passei ele para todo mundo, nem resposta até hoje. E aí tem uma coisa muito curiosa, né, bem chata, bem desagradável inclusive, que depois o Ratinho fez a escolinha do Ratinho, né, tinha lá o Sérgio Malandro, tinha o elenco do Ratinho ali e tal, e chamou a Creide, e era segundas-feiras ao vivo, com plateia ali gritando, uma maluquice, e a gente fazendo texto com o Ratinho e tal. O Ratinho, aliás, um doce de pessoa. Quando o Valtinho me chamou, que era o diretor do Ratinho, ele disse assim, o Ratinho quer falar com você porque quer você mais do que na escolinha. E eu fui no camarim do Ratinho, Charles, olha, eu adorei a Creide, tem como você ficar no palco? Falei, vamos fazer uma experiência. E vou ser sincero, assim, não me senti à vontade. E falei, pedi para conversar com o Ratinho, falei, Valtinho, quero conversar com o Ratinho porque quero fazer a escolinha, eu quero ter texto, eu sou um ator. Não fiquei à vontade ali, não desmerecendo o trabalho de, né, Marquito, as meninas ali, mas eles são animadores e tal, não é meu caso, eu queria fazer o texto e tal, o Ratinho super entendeu e eu segui fazendo ali nas segundas-feiras a escolinha. Até que o próprio Valtinho que dirigia o programa, dava ali um direcionamento pra gente na escolinha, tiveram a péssima ideia de trazer Marcelo de Nóbrega, o filho do Carlos Alberto, que é o diretor, né, do programa do pai. E aí, cara, na semana que ele veio eu fiz, ele já me olhou estranho, achei, né, já me recebeu mal. E depois, na semana seguinte, mesma coisa, falei, a história se repete anos depois. Não chegou o voucher, era na segunda, na quinta-feira geralmente a produção mandava. Não chegou o voucher, não chegou nada, eu falei, e aí, como é que eu vou? Não, Charles, segunda você não vem e tal. Mas o que é que houve? Não, acho que não cabe mais. Não cabe mais. O Ratinho se divertia pra caramba. Valtinho pedia pra eu aprontar com ele no ar. Tira o texto dele, pra ele ficar perdido e tal, deixar ele numa saia justa. Ou seja, a gente se divertia. Quando esse Marcelo de Nóbrega chega, acontece isso. Então, assim, são duas pessoas que eu não sei o que eu fiz pra Carlos Alberto de Nóbrega até hoje, o que eu fiz pra Marcelo de Nóbrega, né? Que vai lá e eu fui perguntar pra uma pessoa depois. Falei, cara, o que aconteceu? E a pessoa falou, realmente, o Marcelo puxou seu tapete, pediu pra te tirar. Ele foi lá pro programa do Ratinho, não bastava na Praça Nossa, pra me prejudicar. Então, assim, eu não sei o que eu fiz pro pai e pro filho, não sei o porquê dessa maldade comigo, mas também, quer saber? Que sejam felizes.